Salve, salve galera, tudo bem? É um prazer tê-los aqui no Aprova Concursos para a gente iniciar a nossa preparação para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, ok? Muito prazer, eu sou o professor Weasley e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Direito Processual Penal. De Direito Processual Penal. Eu sou defensor público aqui no estado do Paraná, sou lotado no ofício criminal e no tribunal do júri, né? E aqui no Aprova Concursos eu trabalho com a disciplina de processo penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que eu atuo aqui na defensoria. Pessoal, vou passar o meu e-mail para vocês ao longo de nosso curso com 20 aulas. Sintam-se livres, à vontade, para vocês me mandarem qualquer e-mail aí a respeito de dúvidas sobre o direito processual penal. O meu e-mail é wr.s@uol.com.br. Ok, pessoal? Vamos lá. Olha só. Você que inicia seus estudos para preparação para PRF. Algumas dicas aí que eu tenho para lhe dar. Pessoal, primeira coisa, a questão do tempo, né? A questão do tempo aí, ela mata muitos candidatos, né? Você tem família, você tem filho, você tem esposa, você tem o seu trabalho, você tem as outras disciplinas aí para estudar. Então, a primeira questão que eu lhes digo é, nesses 30 minutos de aula do Aprova Concursos, só assista aula. Ok? Ligue o seu computador, assista tão somente a aula. Nada de Facebook, nada de outros elementos. São 30 minutos que você tem que aproveitar, beleza? Nesses 30 minutos é só para assistir a aula. Nada de ficar abrindo o Facebook, o UOL e etc. Aproveite esses 30 minutos. Tente extrair o máximo possível desses 30 minutos para você aproveitar o seu tempo. Além disso, pessoal, toda aula minha tem um roteiro de aula. Eu disponibilizo um roteiro de aula. Fique com este roteiro de aula e vai complementando as informações, ok? Com o meu roteiro de aula. Assistir a aula, roteiro de aula. Treine, ouvir e anotar. Alguns alunos preferem só ouvir, outros preferem anotar. Então vamos aí aproveitar essas duas habilidades. Para quem ouve, vai anotando. Para quem anota, anota, mas já vai memorizando aquilo que você vai ouvindo. Beleza? Para ficar mais fácil. Pessoal, a leitura da legislação, leitura do CPP é indispensável, né? A primeira fase é mais ou menos letra da lei, que eles trocam uma palavrinha. Pequenos detalhes aí. Primeira fase é letra de lei. A sua banca, né? O seu examinador maldoso, o que ele faz? Ele vai lá e ele troca uma palavrinha. Portanto, é indispensável que você leia a letra da lei. E aí, quando eu vou ler a letra da lei? Para você ter um estudo mais denso, mais aprofundado, você precisa de um tempo maior, você precisa de concentração. Ler a lei não. Os artigos são pequenos, então você vai ler a legislação naqueles momentos que eventualmente você não estudaria, porque exige concentração. 10 minutos antes do almoço, 5 minutos após o jantar, você está trabalhando, deu uma brechinha no seu trabalho, 3 minutos, deixa aí lá na internet o código aberto, leve o código impresso, deu uma besteira, você lê um artigo. E aí nesse momento você memoriza. Essas leituras rápidas fazem memorizar. E aí você está aproveitando o seu tempo. Você está dirigindo, parou por causa do congestionamento. Pega aí a sua lei, dá uma lidinha, baixa no celular. Está dirigindo, parou no semáforo, dá uma leitura. Está andando de ônibus, está andando na rua, anda lendo. Porque aí você aproveita o seu tempo. Beleza? Além da leitura do CPP, pessoal, exercícios.
é importantíssimo fazer exercícios. Você vai tirar um dia só para procurar exercícios, ok? Tire um dia só para você procurar exercícios, ok? E aí você procura esses exercícios. Procura exercícios porque aí você vai, pessoal, aí nesse dia você vai respondendo exercícios também naqueles momentos aí que não precisa uma maior concentração. Revisão. Sua outra obrigação são revisões. Você tem 5 obrigações: assistir a aula, portar o roteiro de aula, ler a legislação, fazer exercícios e aí revisões constantes. É importante que você faça revisões, porque as revisões, elas fixam o conteúdo da aula. Beleza? Superado isso, não temos tempo, vamos iniciar a nossa matéria, ok? Lápis, borracha, caneta, legislação e vamos lá. Pessoal, olha só. Qual que é o conceito do direito processual penal? Conceito de direito processual penal. Qual que é o conceito do direito processual penal? Vamos adotar aí um conceito clássico de Frederico Marcos. Direito processual penal é o conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal. Então, direito processual penal é o conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como as atividades persecutórias da polícia judiciária e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional. Beleza? Então, o direito processual penal, ele tem princípios e eles têm normas. Esses princípios e essas normas regulam a aplicação do direito penal, regulam as atividades persecutórias da polícia judiciária, bem como a estruturação da função jurisdicional. Então, o que é o nosso direito processual penal? É uma ciência que regula a aplicação do direito penal, ele estrutura a polícia judiciária e ele também disciplina as atividades persecutórias. Neste momento, pessoal, quais são as características do direito processual penal? Anote aí, as características do direito processual penal. O direito processual penal, ele tem autonomia científica. Sim, o direito processual penal, ele tem autonomia científica. Processo penal é uma ciência independente. Assim como o direito penal é uma ciência que tem objeto e regras próprias, o processo penal também é uma ciência com objeto de estudo e regras próprias. Além de ter autonomia, ele é instrumental. Anote aí. Instrumentalidade. A função do direito penal a função do processo penal é efetivar o direito penal. Quando eu digo que o direito processual penal ele é instrumental, eu quero dizer ao senhor que o direito penal, que o processo penal, melhor dizendo, o processo penal ele é instrumental ao direito penal. Por quê? Porque a função do processo penal não é em si, não é um fim em si mesmo. O processo penal existe para aplicar o direito penal. Porque o direito penal, ele é castrado. Ele não é auto-aplicável. Porque se hoje acontece um crime de homicídio, o cara vai lá e mata a esposa. O Estado pode chegar e aplicar uma pena para ele? Não pode. O Estado, para aplicar uma pena, tem que passar pelo devido processo legal. Tem que passar pelo processo penal. A pena não é auto-aplicável. Ocorreu um crime,
para que eu aplique a pena do crime correspondente, o que eu tenho que passar? Pelo processo penal. Por isso que o processo penal ele é instrumental, é uma forma de efetivar o direito penal. A pena só é aplicada no caso concreto depois que passou pelo devido processo legal. Além da instrumentalidade, o direito penal possui normatividade. O que é normatividade? É uma disciplina normativa. É uma disciplina que possui codificação própria. Normatividade é uma disciplina que possui codificação própria. Nós temos um código. E que código nós temos? Nós temos o Código de Processo Penal. Nós temos o CPP, Código de Processo Penal. Então nós temos normatividade. Além da normatividade, nós somos um ramo do direito público. Isso mesmo, o direito penal é um ramo do direito público. E o direito público se caracteriza pela presença marcante do Estado. Os ramos do direito público se caracterizam por essa presença marcante do Estado. O processo penal ele é marcado pela presença do Estado. E o processo penal é uma forma de você limitar o poder punitivo. Olha, Estado, você pode aplicar uma pena, mas para você aplicar uma pena, você tem que passar pelo devido processo penal, beleza? Desculpa, gente. E aí é importante o seguinte: a visão constitucional garantista do processo. Anote aí, visão constitucional garantista do processo. Visão constitucional garantista do processo. Visão constitucional garantista do processo. Como está no seu edital, né? As disposições constitucionais. Visão constitucional garantista do processo é falar em um processo penal constitucional. Como assim? Como processo penal constitucional? O nosso Código de Processo Penal, o nosso atual CPP, ele é de 1941. Ele é da época do Estado Novo. Getúlio Vargas, quando proclamou o Estado Novo, ele criou 3 diplomas punitivistas. Código Penal de 41, Código de Processo Penal de 1941 e a LCP, a Lei das Contravenções Penais. Então, o nosso CPP, ele é autoritário. Ele é tão autoritário que ele passou por 41, ele passou pela democratização após Getúlio, ele passou pela ditadura por mais de 20 anos e manteve o código. É evidente que o nosso CPP passou por reformas pontuais, ok? Ele tem leis de 90, 2006, 2008. Ele tem reformas pontuais, mas a estrutura dele é inquisitiva, a estrutura dele é autoritária. E aí, quando eu falo em visão constitucional, por outro lado, eu tenho a nossa Constituição Federal de 1988, que proclamou o Estado democrático de direito. Pela Constituição Federal de 1988, o nosso Estado é um Estado democrático de direito. Se por um lado eu tenho o processo penal de 41 autoritário, eu tenho uma Constituição Federal de 88 democrática. E a Constituição Federal, ela é o ápice da pirâmide normativa. Dizer que a Constituição Federal é o ápice da pirâmide normativa, a Constituição Federal, ela manda os seus valores para todas as leis abaixo dela. Se ela é o ápice, qualquer lei está abaixo da CF. Então, o nosso processo penal constitucional, ele vem dizer o seguinte: olha, o processo penal, ele é instrumental.
Você não aplica a pena sem o processo penal. Além dele ser instrumental, o processo penal, ele não é um mero veículo de aplicar o direito penal. Processo penal não é um mero veículo de aplicar o direito penal. Ele é mais do que isso. O processo penal, ele é um instrumento de garantia do indivíduo frente ao Estado, ok? O processo penal, então, ele é um instrumento de garantia frente ao Estado. Estado, se você quer aplicar uma pena a alguém, você vai poder aplicar. Mas para você aplicar, você tem que passar pelo processo penal. E o processo penal, ele traz as regras processuais para que o Estado aplique a pena a alguém. Beleza? Então isso que é processo penal constitucional. É colocar a Constituição Federal no ápice. A Constituição Federal, ela manda os seus ditames para o processo e você só aplica o CPP naquilo que não contrariar a CF. Porque a CF é posterior e ela tem o Estado Democrático de Direito. Se o CPP contraria a Constituição Federal, o CPP deixa de ser aplicado, ok? CPP que contraria CF não é aplicado. Porque o processo penal não é só para aplicar direito penal, é uma garantia que o indivíduo tem de que os atos processuais serão realizados na forma prevista em lei e aí o Estado, para aplicar uma pena, tem que passar pelo devido processo legal. Beleza? Pessoal, quando eu falo ainda em processo penal constitucional, eu tenho que lembrar que nós adotamos o sistema acusatório. Anote aí, nós adotamos o sistema acusatório. Como assim? Como adotamos o sistema acusatório? O sistema que nós adotamos é o acusatório. As funções de acusar e de julgar estão reservadas às pessoas diferentes, ok? Eu tenho uma parte que acusa, que geralmente é o MP. Eu tenho uma parte que defende, que é a defesa. E eu tenho um terceiro imparcial que julga, que é o juiz. Isso que é o sistema acusatório. Uma parte acusa, que é o MP, uma parte defende, que é a defesa, e uma parte imparcial, que julga, que é o juiz. O nosso processo é público. Todo processo é público. Todo processo é público. Além de ser um processo público, nós temos o contraditório e a ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. Pessoal, além disso, predomina a inércia da jurisdição. Anote aí no seu caderno. Predomina a inércia da jurisdição, ok? O que predomina, doutor? A inércia da jurisdição. O juiz, ele não pode instaurar processo penal de ofício. Isso mesmo, o juiz não pode instaurar processo penal de ofício. O juiz, para instaurar um processo, tem que ser provocado. Juiz, olha só, juiz, você não começa processo penal de ofício, ok? O processo penal, para ser instaurado, ele tem que ser provocado. Juiz, você só instaura processo penal se você for provocado. E quem provoca o juiz? O MP por meio da denúncia, o particular por meio da queixa-crime, beleza? Neste sentido, o artigo 26 está revogado. O artigo 26 do CPP está revogado, que é o processo judicialiforme. O que é o processo judicialiforme? O juiz e a autoridade policial, de ofício, instauravam processos. Hoje, você sabe que isso não é mais possível. Para começar o processo penal, tem que provocar o juiz, o MP ou o particular. Beleza? Pessoal,
Quais são as fontes do processo penal? Quais são as fontes do processo penal? Anote aí. Fontes do processo penal. Quais são as fontes do processo penal? É a Constituição Federal, são os tratados internacionais, Constituição Federal, são os tratados internacionais e é a legislação infraconstitucional. E é a legislação infraconstitucional. Beleza? Quais são as fontes, então, do processo penal? As fontes do processo penal é a Constituição Federal, são os tratados internacionais e a legislação infraconstitucional. Beleza? Pessoal, como a interpretação do processo penal? Anote aí no seu caderno. Interpretação. A interpretação do processo penal. Como ocorre a interpretação do processo penal? Pessoal, no processo penal se admite interpretação extensiva, beleza? Interpretação extensiva, analogia e o suplemento pelos princípios gerais do direito, ok? Só para você memorizar. Então, no processo penal se admite a interpretação extensiva, a analogia e os princípios gerais do direito. Decora isso que é o básico, né? Na interpretação do CPP, eu posso levar em conta a interpretação extensiva, a analogia e os princípios gerais do direito. Interpretação extensiva, analogia e os princípios gerais do direito. Beleza? Tranquilo? Pessoal, repartição constitucional de competência. Vamos lá. Na sequência. Repartição constitucional de competência. Ok? Repartição constitucional de competência. Quem edita normas sobre processo penal? A competência para criar normas de processo penal é uma competência privativa da União. Beleza? A competência, quem edita normas de processo penal? Quem edita normas de processo penal é uma competência privativa. Somente a União. Somente o Estado brasileiro, ok? Os Estados-membros, por exemplo, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, não podem editar normas processuais. Os municípios não podem editar normas processuais. Somente a União. Pessoal, agora sobre direito penitenciário. Direito penitenciário e procedimento em matéria processual. Olha só, se for direito penitenciário, se for procedimento em matéria processual, a competência ela é concorrente, ok? Se for direito penitenciário ou procedimento, a competência ela é concorrente. Concorrente entre União, Estado-membro e Distrito Federal. Se a competência for direito penitenciário e procedimento em matéria processual, é União, Estado-membro e Distrito Federal. Os estados podem legislar sobre direito penitenciário e ainda sobre procedimento em matéria processual. Agora, norma processual, somente a União. Anote aí no seu caderno. Medida provisória não pode versar sobre matéria processual. Anotou aí? Medida provisória não pode versar sobre matéria
processual. Beleza? Ok? Medida provisória não pode versar sobre matéria processual. Pessoal, eu quero falar sobre a lei processual no espaço. Lei processual no espaço. Lei processual no espaço. Lei processual no espaço. Quando eu falo de lei processual no espaço, nós adotamos o princípio da territorialidade, ok? A lei processual no espaço é o princípio da territorialidade. Territorialidade. Tem que decorar, pessoal. Artigo 1º do CPP. Falei de lei processual penal no espaço. Qual que é o princípio? Princípio da territorialidade. Você só aplica o CPP em território brasileiro. A lei processual brasileira só é aplicada em território brasileiro. Memorizou? A lei processual penal brasileira só é aplicada em território brasileiro. Aonde você aplica o CPP? Você só aplica o CPP no território brasileiro. Só no território brasileiro. Questões práticas. Se o Brasil pede aos Estados Unidos para ouvir uma testemunha norte-americana, o Brasil aqui pede lá para os Estados Unidos para que eles ouvem uma testemunha brasileira ou uma testemunha norte-americana. Testemunha. Essa testemunha nos Estados Unidos será ouvida de acordo com a norma processual dos Estados Unidos, ok? Essa testemunha nos Estados Unidos será ouvido de acordo com a norma processual dos Estados Unidos. E se essa norma contrariar o CPP, não tem problema, porque o CPP brasileiro só aplica no Brasil. Então, quando o Brasil pede para que os Estados Unidos ouçam uma testemunha lá nos Estados Unidos, como este ato ele é praticado? Ele é praticado de acordo com a norma dos Estados Unidos. E aí vai ser válido. Se a Espanha pede para ouvir uma testemunha aqui no Brasil, Espanha pede para ouvir uma testemunha aqui no Brasil, como este ato vai ser desenvolvido? De acordo com a lei brasileira ou de acordo com a lei espanhola? Se o ato vai ser praticado aqui no Brasil, o ato vai ser praticado de acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, porque você só aplica o CPP no Brasil. Beleza? Então, se o Brasil pede para ouvir uma testemunha em Portugal, como essa testemunha vai ser ouvida? De acordo com a lei brasileira ou de acordo com a lei portuguesa? O CPP só aplica no Brasil. Então, a testemunha em Portugal é ouvida de acordo com a lei portuguesa. Se a lei portuguesa contraria a lei brasileira, não tem problema, porque o CPP do Brasil só aplica no Brasil. Portugal pede para ouvir uma testemunha no Brasil. Como vai ser praticado este ato? De acordo com a lei brasileira. Então, lei processual penal no espaço é princípio da territorialidade. Ok, pessoal? Obrigado. A aula tem um ritmo alto aí. Voltamos na próxima aula, ok? Forte abraço.